Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui hoje para discutir com vocês a existência ou não das larvas astrais. Não, zoeira, a gente vai falar... A gente vai falar a importância da higiene astral para você não ficar com o corpo coberto de parasitas astrais e outras criaturas nefastas no seu corpinho astral, que tem que ser sempre saudável. E para discutir isso hoje, nós temos aqui Mariana Falcão. De novo, sem frase, mas isso aí, gente. Um banhozinho é um bom banho-alimento, como o Flávio já ensinou. Raquel Ferraz. Gente, banimento é segurança no trabalho. Senhor Feliciano. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavar outra. Porra. Pelo Amarão. Porra, o que eu tenho pra dizer, cara? Estou sem palavras. Tem que ser a musiquinha. Não tinha a música do Topodidio? Tinha do Bozo, era cara. Rá-Tim-Bum, que era o... que ele lava o pezinho, lava a cabeça. Essa é do Rá-Tim-Bum. Essa é do Rá-Tim-Bum, Tinha do Topodidio, tinha do Bozo. Lave o pé, lave o fazedor... o fazedor cheira do Topodidio. Enfim, o foco... Tem que ensinar os homens a lavar o fazedor de xixi também. Isso aí é perigoso. O foco... Lave o fazedor de xixi antes de fazer magia astral. Isso é muito importante. Magia sexual. Magia astral. Qualquer tipo de coisa sexual dá câncer do pinto. Magia astral, você tem que lavar o umbigo, que todo mundo sabe que o umbigo é uma porta aberta para as lavas astrais entrarem no seu intestino astral. Tem que botar band-aid no umbigo quando sair de casa. Eu aprendi isso já. Que aí eu tô tranquila se eu tô de band-aid no umbigo. Não é? Exatamente. É a sabedoria ancestral. Todo mundo sabe que as larvas astrais, quando elas veem o band-aid, elas acham que é uma parede e aí elas seguem adiante. O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Adlux Setnox, uma moderna escola de ocultismo e agora de engenharia astral, dedicada à divulgação do iluminismo científico no século XXI. Antes do programa, vamos aos recadinhos do dia. Lembrando aqui o calendário do Calem. Sexta que vem nós temos aí o encontro do Calem São Paulo no dia 9 de agosto. Vai rolar lá um encontro para celebrar lá a primeira noite do Profeta e sua noiva, que é um evento lá do Livro da Lei. O pessoal lá do Calem São Paulo resolveu fazer uma coisinha leve, vamos se encontrar num barzinho lá e bater papo e trocar ideia. Então fiquem de olho lá na página do Calem, no Facebook, para ver o evento, para saber onde vai ser, etc. E cola com a galera de São Paulo que vai ser sucesso. Já no Rio de Janeiro, no dia 10, no sábado, 10 de agosto, começa o curso de Magia Planetária aqui no Calem RJ. O curso vai ser nos dias 10 e 17 de agosto. O curso de Magia Planetária é o curso que, assim como a gente vê no de Magia Elemental, os elementos na magia tradicional, no de planetário a gente vai ver o outro aspecto, né? O aspecto planetário da magia. Então, enquanto o curso de magia elemental lida, vamos dizer assim, com o microcosmo, com o ambiente sublunar, como alguns autores dizem, o de magia planetária diz respeito ao ambiente
supralunar, né? O ambiente macrocósmico, e é bem bacana. E já no Calem São Paulo nós também teremos curso em agosto, começando no dia 31 de agosto, lá no finzinho do mês. 31 de agosto começa o curso de Cabala no Calem São Paulo. Vai ser dia 31 de agosto e dia 7 de setembro. O curso de Cabala no Calem, é bom lembrar que o nosso curso de Cabala, ele é um curso principalmente prático. A gente fala de árvore da vida, fala sim, a gente fala de caminho, fala de Séfira, fala de letra hebraica, de gematria, mas é um curso prático. A gente sai com rituais, com práticas na mão mesmo, para a sua prática ritual, para a sua prática mágica. Não é um curso especulativo de Cabala, tá? Então isso é o diferencial. Para quem já fez outros cursos de Cabala, eu recomendo fazer também. Eu já tive alunos que fizeram outros cursos e que gostaram de ter feito o curso do Calem porque foi bastante complementar, enquanto alguns outros cursos são geralmente mais especulativos ou mais explicativos. A gente tem uma preocupação mais prática, mais pragmática da Cabala. Então, neste fim de mês, 31 de agosto, o curso de Cabala no Calem São Paulo. Tanto o curso de Cabala do Calem São Paulo quanto o curso de Magia Planetária do Calem do Rio de Janeiro já estão abertas as inscrições lá no Eventbrite. O link para as inscrições estão lá na página do Calem no Facebook. Inclusive, por falar em Facebook, se liguem nas nossas redes, que estamos colocando novas coisas por lá, né? A gente tem aí não só o Facebook, a gente também tem o YouTube, onde nós estamos colocando as apresentações do colóquio Pestilência em Foco de 2018. O colóquio do ano passado já estão todas as apresentações lá, nós colocamos tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. O pessoal já está assistindo, está curtindo, tá bem legal. Teve apresentação minha, teve apresentação do Peu, teve apresentação do Vinícius lá da Penumbra, entre outras, assim, recomendo. A imagem tá escura, mas a gente compensou colocando as cartelas do PowerPoint das apresentações por cima e também colocamos uma gravação de áudio que a gente fez local. Então, não dá pra ver a nossa cara, mas dá pra ouvir e ler tudo bonitinho, então tá ótimo. Podem ir lá assistir no YouTube, é só buscar lá. É mais fácil achar se você procurar por Foco de Pestilência. Vai em Foco de Pestilência no YouTube que você vai achar o canal do Colégio Adlux et Nox. Aí se inscreve lá, aperta o raio daquele sininho para ter notificação e ficar sabendo quando a gente colocar conteúdo novo, porque a gente deve publicar em breve as apresentações do colóquio de 2019 e também a entrevista que eu fiz com o Vitor Sei, autor do livro do Raul Seixas e tradutor dos livros sagrados de Telemann, lançado pela Madras ano passado. Então foi bem legal a entrevista com o Vitor Sei e também vai ser publicado no YouTube em breve, possivelmente essa semana aí. Além do YouTube, nós também estamos no Twitter, a melhor rede social do mundo, e também estamos no Instagram. A gente faz muita divulgação e bate-papo também com as pessoas lá pelo Twitter, e no Instagram também a gente coloca foto dos cursos, foto dos eventos. Então pode seguir a gente por lá, vai ser bastante legal. A gente está sempre aberto para bater papo com as pessoas pelos canais, pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso nome de usuário é Calen, C-A-L-E-N, é um L só, gente. Tem gente que escreve com 2, é um L só. Calem 418, tudo junto. Calem 418. Bota lá twitter.com/Calem 418 ou instagram.com/Calem 418 e você vai encontrar a gente por lá. Temos aí também a informação de que a Penumbra reimprimiu o livro Utark, o lado noturno das runas, do Thomas Carlson, que estava esgotado. Esse livro tinha sido esgotado, ele vendeu super rápido e acabou. E vocês pediram lá para eles, e a Lívia e o Vinícius ouviram as preces de vocês e fizeram uma nova impressão. Inclusive, para quem perdeu a pré-venda de Deus é um Dragão, do Lorde A, tá rolando uma promoção combo, que levando Deus é um Dragão e o Tark ganha um descontinho aí de uns 15%, que aí compensa aí quem perdeu a pré-venda, que tinha frete grátis, aí sai elas por elas, fica valendo a pena. Então aproveitem aí a reimpressão de Utark e façam também esse combo aí para quem não levou Deus é um Dragão do Lorde A, que estava na pré-venda. E por fim, vamos fazer aquele agradecimento às colaboradoras que viabilizaram esta temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência. Nossas colaboradoras são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledad, Afrânio Marino Farias Medeiros Júnior, Agronopolos Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute Haribê,
Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis que não incluíam os agradecimentos aqui. Toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. Valeu a todos, espero que vocês curtam bastante o programa de hoje, tá bem divertido, tá bem engraçado e eu acho que também tá bem útil para algumas dúvidas que algumas pessoas têm aí. Então, espero que vocês gostem assim como a gente gostou de gravar. Um beijo no coração de todos vocês e 93. Já estamos zoeira total aqui esse programa. Que, assim, a verdade é que o mundo mágico ele tem várias preocupações com a segurança do magista. A gente falou um pouco sobre isso no programa passado, sobre psicologia, né? Que a magia ela deve ser feita com cuidado, senão ela mata, não enlouquece, etc. Mas eu acho que, na real, ninguém liga muito para isso. É tipo aviso de site. Você clica sem concordar com os termos e vai embora e não leu nada, né? E sai fazendo a porra toda. E só que será que tem mesmo que tomar cuidado ou dá para sair clicando nas coisas? Então hoje a gente vai fazer um programa sobre isso, sobre essa questão da higiene astral, como evitar ficar astralmente infectado pelas temíveis larvas astrais. Então, para começar com ou outras coisas, né, além de larva astral, sei lá. Então, para começar esse papo terrível e profilático, nós vamos hoje falando sobre o que raios são as larvas astrais. A gente estava zoando aqui no off aqui do programa, antes da gente começar, e a gente falou meio de zoeira, mas a verdade é que larva astral é um assunto que tá na boca do povo e tem que passar sabão. Eu quero saber o que é, gente. Eu nunca ouvi falar em larva astral na vida. Eu tô aí andando insegura pelo mundo sem saber que eu tinha que estar me preocupando com larva astral. Então, mas alguém me explica. Você tá falando essa parada, mas a gente conheceu e trabalhou com uma aluna 1 bilhão de anos atrás, antes da última glaciação, quando a Loja Nova Isa ainda existia. E a pessoa, ela tinha temor, o plano astral, ele estava aqui, né, ao redor. Então, a qualquer momento ao longo do dia, as larvas astrais passavam e roçavam no corpo astral daquela pessoa. E ela vivia uma existência onde ela estava continuamente sofrendo bulinação de larva astral. A larva astral vinha e dava uma bulinada nela de leve. E a meta mágica daquela pessoa era se livrar dessa coisa terrível. Eu só me lembro daquela música do Raul Seixas, Paranoia, sabe? Imagina como é que é você viver assim. Exatamente, isso aí é quase tão terrível quanto você realizar que a onisciência de Deus significa que ele está embaixo da privada enquanto você está fazendo cocô. Fiquem com essa imagem na mente de vocês agora. Exatamente. Tô sozinho no banheiro. Mas aí é ruim pra Deus, que tá me vendo de um ângulo escroto fazendo cocô. Eu sigo ele minha vida, não? Ele que controla a onisciência dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, esse ponto da sujeira é maneiro pelo seguinte, a higiene, como a gente conhece hoje, ela foi muito zoada pela igreja cristã, que parece que antes disso as pessoas efetivamente tomavam banho, e essa ideia que a gente tem da Idade Média com pessoas sujas foi por uma prática da igreja de dizer que o banho que te deixava doente, que na verdade você precisava daquelas crostas de sujeira, que isso era o saudável. Então você tem essa intromissão da igreja cristã, dizendo que as pessoas são sujas, ou que ela tem esse potencial de sujo, e culmina num tipo assim, uma piada que tem no Family Guy, que o cara que educar o bebê sobre fazer cocô, e aí ele vai numa livraria e fala assim, pô, você me recomenda alguma coisa? Eu tenho um filho que é bebê e tal. E aí ele fala assim, tem esse livro aqui, do que o cocô feliz, que viaja no esgoto. Aí eu falei, não, isso não é muito bem com a minha linha de educação, não.
Aí tem esse outro aqui que é tipo o sistema digestivo e a natureza e o adubo. Aí que fala, não, eu queria uma coisa mais cristã. Aí fala assim, olha, tem esse aqui que é o cocô é o mal saindo de você e a culpa é sua. Você é uma fábrica de mal. Mas aí, essa porra de lava astral, isso aí é um papo que a gente... não, eu falei que tá na boca do povo, com o trocadilho proposital, mas na verdade eu nem sei se a galera mais nova mesmo tá tão ocupada com esse tipo de pensamento maluco, né? Mas era uma preocupação de uma galera esotérica dos anos 90, início dos anos 2000, essa coisa de larva astral. Você pode dar uma resumida pra gente, Pio? Qual era dessa paranoia? Eu vou fazer umas pontuações, mas eu vou tomar cuidado porque eu não vou muito pra esse lado na minha leitura de história, né? Essa é uma pendência minha, na verdade. Mas você tem no arcabouço desse tipo de ideia, você tem o quê? A primeira coisa que você tem é que você vê em Levi, por exemplo, e nos mesmeristas ali daquele período, uma noção de que o plano astral ele possui uma materialidade, no sentido de que, por exemplo, né, você tem o som, e o som ele é o ar vibrando, né? Então o que as pessoas achavam? Elas achavam que existia uma substância chamada éter, que era o meio físico da luz. E mas aí você vê a luz, aí você bota astral na frente, vira luz astral, né? O grande macete da magia é ficar botando mágico na frente das coisas. Então as pessoas tinham um entendimento de que havia um meio físico, uma substância, e aí, a partir do fato de que tem uma substância, você começa a fazer lucubrações totalmente loucas, né? A ideia de que então tem seres que são feitos dessa substância e que eles estão flutuando assim, né? Tipo o fantasminha do Caça-Fantasmas. E aí você então começa a ter, dentro desse arcabouço de pensamento, noções como, por exemplo, a noção de que a pessoa, quando morre, deixa um duplo astral chapado, como se fosse uma fotografia naquela substância, e aí o fantasminha ele é justamente o que seria, né, a sua impressão astral. E aí você vai ter coisas como, por exemplo, o sujeito que vai dizer para você que quando você se masturba e não gera uma criança física, você gera uma criança astral. Então, dentro desse arcabouço de pensamento, aí quando o sujeito ele começa a pensar nos malefícios, esse tipo de ideia aparece. Mas o espermatozoide astral encontra um óvulo astral? Não, ele não. Vocês estão fazendo filho sozinho em cada masturbação? Mas aí você vai se lembrar que a descoberta do óvulo, ela é do século XX. Lá no século XVIII, século XIX, as pessoas não entendiam a existência do óvulo. Então, o homem ele era gerador de vida individualmente. Então, larva astral é mais um discurso machista estrutural da sociedade, de pôr um biguismo no homem. Não, todo o discurso era machista, então, né, até a fabricação de manteiga devia ser machista também. A moralidade é a ejaculação e não depositar ela no lugar que vai gerar uma criança física. Mesmo assim, apesar disso, você gera uma criança astral. E essa criança astral, ela, né, certamente que ela não pode ser uma coisa bela, ela tem que ser uma coisa terrível, então você vai dar um nome de larva, que ela vai existir enquanto ser material na luz astral, ela vai agarrar em você e ficar, né, te sugando e umas coisas horrorosas desse tipo. Isso aí tem anterioridade nas questões também judaicas e até cristãs, de que você não pode derramar a semente no chão, né? Você não pode gozar fora do ventre porque você só pode gozar para procriar, né? Então já era uma imagem que antecede também aí esse misticismo todo, já tem uma imagem religiosa de proibir a masturbação. Na verdade, era tudo isso aí para proibir a punheta. E aí hoje tem os caoticistas tudo punheteiro, louco, fazendo larva astral enlouquecida. E aí tem a galera que não curte magia do caos, que acusa com esse tipo de argumento. Diz assim, vocês estão aí criando, eles não estão fazendo servidor. O que, na verdade, a hipótese do servidor criada a partir do orgasmo, ela conecta com isso aí. Né, de que você, a partir do orgasmo, do movimento criativo, você é capaz de criar uma coisa animada.
né? Só que antes essa coisa era um troço que grudava em você e agora é uma coisa que te serve para uma utilidade. Um exército de escravos. A gente parou de ter medo pra gente passou a escravizar as larvas astrais. Então... Tá vendo? É uma progressão civilizatória, né? Daqui a pouco as larvas astrais elas vão fazer uma revolução e vai haver a negociação da separação de poderes e a sindicalização. Tem sindicato? Eu quero saber se tem sindicato das larvas astrais contra os magistas do caos. Porque... Ainda não tenho notícias do larvosindicalismo astral, mas ela poderá surgir a qualquer momento. Mas enfim, vamos voltar para a nossa questão aqui. Essa história de larva astral, ela dá origem aí, enfim, ela foi zoada por muita gente, mas tem gente que leva isso a sério até hoje. É verdade, é triste, mas é verdade. E sim, é um ponto de discussão aí da galera da magia tradicional contra a magia do caos, dizendo que, na verdade, a magia do caos está se vampirizando, né, de larvas astrais. Os magistas do caos estão se tornando bolsas de sangue astral, bolsas de luz astral, para as larvas astrais sugarem. Mas isso aí, cara, é um grande papo moralizante do inferno. Mas não significa que esse papo moralizante do inferno diga que, então, ok, vamos fazer as coisas tudo de qualquer jeito. Não existe toda uma tradição mágica, a parte dessa história de larva astral, que a gente só quis botar nisso porque faz parte da tradição, né? Mas a parte disso existe todo um trabalho na magia de preservação do magista e de preparação do trabalho, que inclui, hoje a gente chama de banimentos, mas que já foram exorcismos, exortações, enfim, uma série de questões. E a gente considera isso primordial para o trabalho astral, independente ou não das larvas astrais estarem aí. O trabalho mágico, ele exige, ele é tido hoje, pela maioria dos magistas, ele é tido hoje como um trabalho de banimento, um trabalho primordial para a prática mágica. Então, pois o que raios, então, se a larva astral, a gente está aqui fazendo essa zoeira toda, em cima do conceito da larva astral, para que raios serve, então, o banimento? Eu me lembro uma vez que até o Peu estava conversando sobre banimento, não sei porquê, no Magicando. E aí o ponto era, você pode fazer uma operação na questão cirúrgica mesmo, assim. Não do trabalho mágico, mas você pode fazer uma operação, cortar alguém para, sei lá, tirar um órgão, sem limpar antes, fazer asepsia. Mas a experiência mostra pra gente que é melhor fazer asepsia, que é mais seguro. Eu acho que é muito por aí, né? Você preparar esse ambiente. Mas aí a minha pergunta, isso parece super, super intuitivo, né? Você vai fazer alguma coisa, tem que preparar o ambiente antes. Mas o que exatamente significa essa preparação do ambiente? Quer dizer, em termos práticos, né? Eu estou fazendo o quê? Porque, assim, quando você está fazendo uma cirurgia e vai fazer uma asepsia para evitar que o corpo que você vai operar seja contaminado por vermes que os astrais, são micróbios do mundo infeccioso normal aqui, bactérias, etc. Né? A gente sabe que existe isso. Mas aqui, eu vou fazer uma operação mágica, vou fazer uma cerimônia. O que eu estou banindo? Do que eu estou me protegendo ao botar minhas luvas na forma de um banimento? A gente já problematizou isso várias vezes. Realmente, em algum episódio, em alguma participação minha, em algum programa um tempão atrás, eu cheguei a pontuar isso, né? A gente usa a palavra banimento, né? Pela via em inglês, né? Que é de banishing. Muito provavelmente vai ser, eu não vou conseguir fazer o rastro da história do termo, né? Mas muito provavelmente porque a tradição de grimório europeia, ela é uma tradição em que você constrange o fenômeno, assim como numa narrativa de constrangimento, como se você pegasse um vassalo e obrigasse ele a obedecer. Então, o início da cerimônia, ele é um setup de autoridade em que você vai chamando a autoridade até que você, investido de autoridade, você consegue então constranger o vassalo. Mas então o que acontece depois da cerimônia? Acontece a licença para partir.
Só que a expressão licença para partir, ela é fofa demais para aquilo que você lê lá na prática, né? Porque os espíritos benéficos, até tudo bem. Você vai dizer pro espírito benéfico, tá bom, obrigado por você ter vindo aqui, mas agora tá tudo bem, você já pode ir. Mas se for um espírito maligno, a presunção é de que ele deseja te sacanear. Então, se você simplesmente disser para ele, eu terminei aqui e vou embora, ele permanece na sua casa e vai então ficar habitando a sua casa para fazer de tudo para arruinar a sua vida. Então o que você vai fazer? Você não vai dar licença para partir, você vai expulsá-lo. Mas você vê que o arcabouço dessa história é a de que existe um sujeito que vem, ele se desloca fisicamente até onde você está, por força do constrangimento que você impôs. Aí na hora de ele ir embora, ele não quer ir embora, ele quer ficar aqui atazanando sua vida e você quer expulsá-lo para fora. Então você repara que naquele contexto, banir era banir no sentido da rua. Você está expulsando a pessoa, está botando ela para fora de casa. Uma coisa meio que nem os vampiros que só podem entrar nos lugares que eles são convidados. Sim, porque tem esse entendimento extremamente materialista, de que tem um sujeito que anda, mas aí ele tenta entrar e não consegue, né? Porque tem uma fisicalidade ali de algum tipo, ele tenta e não consegue, ele teria que, né, ter uma regra que o impede. Então, na inversa, o espírito, ele não quer ir embora de jeito nenhum, e você precisa tomar uma ação de força, usufruindo de uma força para expulsá-lo contra a sua vontade. Então, portanto, a palavra banimento ela é coerente nesse contexto aí. Só que, muito provavelmente para nós, ela é nonsense. Por que ela seria nonsense? Porque todo esse arcabouço a gente não compartilha mais. A gente vive uma experiência mágica que nem sempre está povoada desse universo riquíssimo de monstruosidades astrais habitando com a gente aí, né? Mas, de qualquer forma, a gente realiza o banimento hoje, contemporaneamente, como forma também de preparação para a prática mágica, né? Quer dizer, a gente realiza hoje, antes de realizar qualquer cerimônia, é instruído que a gente realize um tipo de banimento. Existem vários tipos aí. O mais famoso de todos, o mais tradicional que a gente vê nos debates, nas instruções ao redor, é o ritual menor do pentagrama, que foi desenvolvido provavelmente lá na Golden Dawn, lá na Ordem Hermética da Aurora Dourada, a partir de uma mistura de orações judaicas e de outras instruções cabalísticas e tal, de modo que o operador, ao começar uma operação mágica, ele esteja com o ambiente limpo. Mas aí a minha pergunta retorna, né? A gente teve aí toda a questão histórica dos banimentos dos espíritos que eram invocados para as cerimônias, ou até a limpeza do espaço de outras influências ali. Mas hoje, quando nós fazemos uma cerimônia, estamos fazendo esse banimento astral, esse banimento mágico. O que a gente está... Qual a importância disso? Não o quê, mas qual a importância que a gente entende hoje que isso tem para a prática mágica em si? Por que nós damos tanto valor ao banimento antes das operações? Ou até mesmo cotidiano, né? Eu vejo o banimento mais como uma sintonização de si mesmo, seja o seu corpo, seja o seu mental, seja aí quaisquer outros corpos que venham na crença da pessoa, mas uma sintonização e uma estabilização daquele ser para que a prática mágica possa estar de acordo. Eu enxergo mais dessa forma do que propriamente expulsar aí bichinhos não desejados. Continuando o raciocínio de Mari, a gente pegar o RMP, né? Ele tem ele fala sobre banimento, mas ele também fala sobre equilíbrio dos elementos, né? Eu não estou falando sobre outras formas de banimento, mas no caso o que a gente trabalha no Kalem, que é o RMP. Ele também trabalha com os elementos para o equilíbrio disso, e eu acho que o terceiro ponto que eu colocaria seria justamente isso que a Mari pontuou. Um estado de presença completa. Legal isso de estado de presença completa, curti. É um estado de presença completa que faz sentido se a gente pensar que é banir, excluir o externo. Exato, acho que é isso que eu quis chamar de sintonização mesmo.
Sair desse mundo mundano e me conectar completamente comigo e estar com a presença completa. Exato. Sabe? Eu acho que tem esses 3 pontos. Essas coisas, elas respondem a uma prática comum que que se você fala ela é absurda em termos, porque você bane no início. Ou não. Tem gente que bane no início e no fim. Sim, tudo bem, mas o do fim é perfeitamente justificável, porque dentro da lógica histórica, você bane no fim. Porque faz sentido você banir no fim. Você convoca e bane. Mas por que você bane no início? Aí você vai ver, por exemplo, que banir no início é moderno. Não tem banimento no início no Grimório medieval. Porque o arcabouço conceitual do Grimório medieval, ele não é um de higiene, né? Ele é um de autoridade e de presença física. Então o banimento lá do salomônico, ele quer expulsar a visita, que está demorando muito já demorou muito aqui, visita, volta para casa. A gente tem uma perspectiva de higiene, então para nós, banir no final não é suficiente, a gente tem que banir no início. E o banimento no início é moderno. E se a gente trocar o nome banimento para organização? Dá um desenvolvimento aí da sua ideia aí. Eu acho que eu te acompanhei, mas eu quero explorar aí mais isso. Quando a gente fala do banimento, tem toda essa discussão do expulsar, do limpar, etc. Mas na prática moderna, principalmente quando a gente faz o RMP, o que a gente quer é basicamente alocar cada coisa em sua caixa, organizar. Da mesma forma que você vai receber uma visita, você organiza a sua casa, mas você organiza dentro daquele parâmetro que a sua casa é possível ser organizada, ou dentro do que você enxerga que é uma organização de casa. Quando você fala organizar, você está falando de fazer faxina. Às vezes não necessariamente você fazer uma limpeza, mas você colocar as coisas no lugar. Tipo assim, vou tirar essas roupas que não pertencem à sala, porque na minha cabeça elas não pertencem à sala, e vou botar elas no armário. Não preciso passar um pano no chão, mas eu preciso colocar as coisas no lugar onde eu me sinto à vontade de olhar e falar assim, isso aqui está no lugar correto. Eu acho que talvez seja muita pretensão nossa, essa coisa da limpeza, do quanto nós somos capazes de efetivamente nos limpar astralmente para que as criaturas astrais vão nos ver enquanto puros e límpidos. Eu acho que o pulo moderno aí desse papo de banimento, eu acho que ele foi bem respondido aí pela Mari e pela Raquel. Né? E eu acho que tem a ver com o que você está falando. Né? Quando a gente faz essa metáfora da limpeza astral, né? de que a gente vai preparar... Eu acho que o Peu falou isso no programa aí atrás, né? que banimento é higiene. Né? Eu acho que essa metáfora da higiene, ela está, hoje, modernamente falando, ela está muito afim a essa ideia de organização que você está trazendo, mas que é essa ideia de centralização. Né? Quer dizer, como é que eu vou executar um trabalho que exige determinadas características mentais ou astrais ou místicas do praticante, se o praticante não está devidamente preparado para realizar essas atividades. Né? Então parece que o banimento ele é trazido para o início da cerimônia contemporaneamente, porque de alguma forma, eu tenho até meus palpites, mas de alguma forma, entre esses banimentos, esses exorcismos dos grimórios medievais e até o Renascimento, esses exorcismos dos espíritos, essas licenças para partir que surgem nesses textos, eles passam a integrar o início das cerimônias no contemporâneo, no moderno, pelo menos, né? Mas aparecer que antes de você começar a fazer, você tem que limpar o ambiente. Porque parece sim que antes de você começar a fazer o que você tem que fazer, você tem que se preparar para o que você vai fazer. Essa palavra preparar, ela, apesar de eu falar o tempo todo de higiene, realmente eu acho que higiene é uma metáfora que vai ser útil para as pessoas poderem fazer um shift curto, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Já existe dentro do conceito em vigor a ideia de que o banimento é para limpar. Isso já existe. A palavra banimento, ela desalinhou do conceito. Então eu acho interessante que a pessoa que está confusa com relação a isso, ela não tem que fazer um shift conceitual muito poderoso, não. Tudo que ela precisa fazer é mudar levemente para o lado onde ela já pensa. Se você já pensa que o banimento é para limpar, então vamos parar de pensar em banimento e começar a pensar em higiene, pensar em limpeza. Aí assim, as coisas que já estão, elas ficam todas no seu devido lugar.
com leve ajuste de nomenclatura. Mas realmente, falar de limpeza está presumindo todo um discurso que é o de uma substância e a ideia de que a substância fica suja. O que pode ser. Que aí já é a hipótese, e aí a gente pode discutir a hipótese, está tudo bem. Mas eu acho que o metaconceito aqui da coisa está totalmente... Eu concordo totalmente com o Flávio. Porque mesmo que você mude para um outro paradigma, não radicalmente distante, porque eu não saberia o que é isso, né? Mas mesmo quando você muda ligeiramente para o lado, ou seja, você tem um paradigma onde o demônio é um sujeito que se desloca. Ou então você tem um paradigma que a luz astral é um lugar onde se coagulam as intenções. Então, sei lá o quê. Em todos esses casos, preparar-se para agir é uma boa ideia. Antes de agir, você prepara para poder agir. Então a preparação para agir, ela vai ter as formas adequadas ao que você está fazendo. Se você vai receber a pessoa na sua casa, você organiza a sua casa. Se você vai fazer um experimento no laboratório, você esteriliza os instrumentos. Né, que é como a Raquel falou antes, né, que ela estava falando lá. Se você vai fazer uma cirurgia, né, qual é a preparação da cirurgia? Você tem que esterilizar os instrumentos, senão vai dar merda. Perfeito. Então, assim, a gente tem engraçado porque, como você disse, né, a ideia de banimento hoje, pelo menos me parece, não sei se ela é tão popular assim, ela traz essa ideia de limpeza, né? Mas talvez já seja o momento, de fato, de deslocar esse conceito de limpeza para um conceito de organização associado à ideia, um conceito de faxina mesmo. Acho que a ideia que o Feliciano trouxe de organizar o espaço inteiro, né? Não só limpar, mas de organizar, tirar as roupas que estão em cima da cadeira, né? Ou seja, preparar o seu espaço mágico para a prática. Ele trouxe essa palavra banimento até hoje, mas na prática a gente está banindo o quê? Né? Talvez aí que a questão da substância, né? O que a gente está banindo talvez seja, do ponto de vista mais indo de encontro ao programa anterior, que a gente falou sobre a existência ou não das questões da psicologização ou não da magia, né? Mas se a gente for psicologizar de novo aqui, esse banimento ele vai ser um banimento do seu mundo, do seu espaço mundano, para o espaço mágico, né? Da sua consciência difusa e pouco adequada à prática mística para uma consciência concentrada e focada no espaço mágico, né? Vocês acham que tem a ver com isso? Eu acho que sim. Eu acho que é bem por aí, e isso é também o que ajuda a pôr em sintonia, né? Assim como os aparatos mágicos também, as armas mágicas, ajudam você a ambientar aquilo que está prestes a acontecer e dar um grau incrível, né, que seja, um pouco maior para sua mente poder operar. Quando você fala de sintonia, por exemplo, quando você vai pautar a sintonia, quero dizer, né, o que Mariana colocou antes, né, que o banimento é o quê? Ele dá a sintonia que vai ser adequada para você poder começar. Aí você vê que essa noção é uma noção que não inclui a ideia de que está sujo, e ela já começa a escapar da ideia de que está bagunçado. Né? Você apenas tem um dial que para começar ele vai ser melhor deixar ele no ponto zero. Tem imagens super normais, por exemplo, desse tipo de coisa que vão poder colaborar também. Por exemplo, você está jogando um jogo de tabuleiro, né? Para começar, tem que resetar a posição das peças. Não está implícito que o tabuleiro está cagado, que aquilo está errado, que não deveria ser, que é sujo, ou que é feio, ou que é mal. Não, somente é o caso que, para o jogo começar, as peças têm que estar na posição inicial. Aí, então, colocar as peças na posição inicial é o ato que prepara o início do jogo. Não tem nada de errado nisso. É uma outra lógica. Para a sintonia, né? Ou seja, é tornar-se afim, ou no mesmo sintonia, no mesmo tom do que você quer produzir, né? E aí parece uma questão mesmo de ajuste, né? De colocar algo que está fora de calibragem, ou fora do seu melhor forma de operar, para ela se operar como algo de modo adequado, ou seja, calibrado para aquele fim. Uma balança, você só pode utilizar a balança se ela estiver calibrada para operar da forma como ela deve ser feita, né? Se você simplesmente pegar uma balança qualquer sem calibragem alguma, ela vai dar o resultado totalmente zoado. Temos uma mensagem aqui do Vinícius Rosa, é isso mesmo? Estou lendo aqui. O alimento inicial como conexão, afinamento. Ah, sim.
O que o Vinícius está trazendo para a gente aqui é se a gente enxerga o banimento inicial como conexão, afinamento, sintonia, e o final como desconexão. Se a gente levar essa ideia de sintonia à frente, seria retornar. Se isso aqui fosse um dial de rádio, né? Você se afina para cá na sintonia que você quer trabalhar, só que essa sintonia, de repente, não é adequada para você voltar para o mundo pro mundano. Então você se desconecta daquela sintonia e anda novamente para outro espaço. Eu acho que é uma metáfora boa, sim. O banimento final te joga de volta para o espaço mundano. Mas se bem que, não sei, fiquei agora com uma dúvida aqui da cabeça. O que eu acho que vai ajudar a pintar esse quadro aí é posicionar o banimento e a invocação também que vai ter depois, né? Porque você faz o banimento no início. Por que a gente fala que tem banimento no início e banimento no final? Porque tem alguma coisa no meio. E aí, então, a gente vai caracterizar o banimento como em contraste com o que está no meio aqui, né? Porque senão seria um banimento seguido de banimento, né? Aí, sei lá, né? O que é isso? Não sei o que seria isso, né? Qual que é, então, o contraste entre o banimento inicial e o que está no meio, e depois o que está no meio e o banimento final, né? Aí a gente vai caracterizar melhor essa questão. Que é um pouco a analogia do sanduíche que eu sempre faço para explicar essas coisas. Tipo, pensando o banimento como os 2 pães, o que vem no meio, que você vai fazer depois, se for trabalho de sonho, então você tem que fazer o banimento antes de dormir e quando acordar. Mas se for um trabalho de ritual, você vai fazer antes e depois daquele ritual. São os pães do sanduíche. O recheio ali vai ser incrementado como quiser. Até porque a fórmula tradicional é bem beabá de cerimônia mágica. Ela começa com uma série ela tem um banimento inicial, mas você faz uma série de invocações, e depois que você faz o que você tem que fazer, chamou todo mundo para fazer a sua festinha lá e tal, você fez o que você tem que fazer, e aí você vai banindo geral de novo, né? Você invocou um monte de gente, depois você começa o processo de banimento sucessivo. Você faz o banimento dos espíritos, o banimento dos planetas, o banimento dos elementos, você vai indo embora do espaço, né? Você vai desmontando o espaço também, né? Então acho que também essa distinção aí entre o banimento inicial e o banimento final também tem um pouco disso. Entrar nessa sintonia do trabalho mágico e depois desfazer essa sintonia e tudo aquilo que foi preenchido dentro daquele espaço mágico ali. Ele vai sendo desconectado. A ideia de conexão e desconexão é interessante. Eu gostei da ideia que o Vinícius trouxe. Eu acho que eu entendi também, né? Porque trata-se de um encaixe, né? Eu suponho que seja essa a questão, né? Você faz um encaixe, aí depois você desencaixa, né? Sendo que esse encaixe, ele seria então a metáfora do efeito médio lá que a cerimônia está querendo você produz realizar os efeitos necessários, faz as invocações necessárias, e falar de banimento sem falar de invocação fica até um pouco estranho, né? Mas a gente pode falar, a gente já tem um programa sobre isso, a gente pode falar um pouquinho também. Mas o encaixe é esse evento central da cerimônia, né? O encaixe é esse efeito de você produzir um efeito, botou a caixinha lá na posição correta, desfaz e segue a vida. Mas aí... Eu vejo esse banimento final como um acelerador da desconexão, não como a única forma de conexão, porque se você faz o banimento inicial, faz a operação, invocação, o que quer que seja, e depois não faz nada, não quer dizer que daqui a 84 anos você ainda está com aquele imposto ali. Não. Em algum momento... Não é o caso, mas se você larga o carro na calçada com a chave na ignição lá ligado, você vai esgotar a bateria. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é essa visão do banimento pós-operação, né? Ele corta a coisa, o efeito, a experiência de uma forma mais brusca e mais comandada do que se você deixar ele diluir. Então você acha assim. que se você fizer uma operação qualquer e não fizer banimento ao final, esse efeito ele vai se diluir em algum momento e não vai dar ruim? Em algum momento é uma coisa, que não vai dar ruim é outra coisa. Que não vai, era isso que eu ia falar, que não vai dar ruim é outra coisa. Se você vai diluir isso, sei lá, por quanto tempo, beleza. O que eu tô querendo dizer é que você tira do seu comando não botar o banimento no final. O banimento do final serve para você estabelecer que a partir daquele momento, pronto, o que aconteceu ali antes já tá cortado. Concluído, né?
já está concluído. Se não fizer, em algum momento ele vai diluir, senão também tá todo mundo andando aqui com larva astral, encosto e um monte de bichinho em volta para sempre. E imagina a vida ocupada das larvas astrais ficarem acompanhando todo mundo. No caso da larva astral, muito provavelmente é a hipótese da larva astral que se derruba, né? Porque né, se as pessoas que fazem masturbação tivessem tendo a sua vitalidade sugada por larva astral, a humanidade já tinha se extinguido, né? Mas eu acho que no outro caso, Mário, eu vou colocar o seguinte, né? Eu acho que não. Porque se a gente está alinhado com aquilo que foi discutido no debate sobre psicologia, e o ato mágico ele é um ato que gera uma esquizofrenia controlada, e você não retorna dessa esquizofrenia, então a gente pode ter a explicação aí para certas pessoas que ficam lelé com magia. Sim. Sim. Porque vai diluir com o tempo, mas pode ser que esse tempo seja 84 anos. Exato. Tem que ver isso aí. Exatamente. A questão é que você não tem um controle de como é o grau de diluição nem o tempo dessa diluição. Então, se ela vai diluir muito pouco em 80 anos, não sabemos. Depende daí do que você andou fazendo também entre o sanduíche do banimento. O meu entendimento também vem com esse limite que vocês todos falaram, né? É um limite entre o que eu tô fazendo. Eu sou esquizofrênico até aqui. Eu vou trabalhar esse rolê até aqui. Quando eu não dou limite, esse ponto final, parece que a oração só continua. Essa frase só vai continuar. Se eu não dou um ponto final, se eu não crio essa fórmula, aí periga dar esses efeitos. Efeitos de 84 anos de, sei lá. 84 anos parece muito, né? Mas teria que ser visto realmente, né? E é claro que isso dialoga com a competência do magista, né? Se você não tem a competência de gerar um grande efeito, então aquilo que vai durar vai ser pouquinho. Mas eu tenho uma experiência pessoal de pegar 7 dias, uma semana, e só fazer invocação e não fazer banimento. E o registro daquela semana foi muito zoado. Foi uma semana extremamente tendenciosa para mim naquele efeito. Eu tenho relato de uma amiga que ela fez uma experiência similar. Ela era iniciante de estudos esotéricos, estudos mágicos e tal, e ela sentiu que ela precisava ativar determinadas características, e ela entendeu que isso se daria através do elemento fogo. Ela não fazia ainda magia planetária, nem nada mais complexo. Então, o que ela fez? Ela fez uma sucessão para mais de... Assim, não foi uma semana, não. Foram, meses. Sei lá, 3, 4 meses só invocando fogo. Sem fazer banimento. Ela fazia apenas invocação do elemento fogo. Fazia um ritual, pentagrama de invocação de fogo. E ela relatou depois para mim uma série de questões que foram se acumulando nesse prazo. Já tem muitos anos, isso eu não vou lembrar agora exatamente de todos os episódios, mas que eram perfeitamente encaixadas com o que a gente tradicionalmente associa ao elemento fogo, de total desequilíbrio, desarmonia do comportamento dela. Tá? Então ela perdeu o controle de diversas questões, ela atingiu em determinado momento o que ela queria e depois ela perdeu a mão completamente. Ela relatou isso para mim. Na verdade, a gente era mais ou menos próximo na época, e eu acompanhei um pouco disso, não sabia o que ela tinha feito, depois ela me contou, e aí as coisas meio que se encaixaram, e foi interessante isso. Né? Então, assim, o efeito de uma invocação continuada, sem banimento nenhum, eu vi uma pessoa se dando mal. Né? O que acontece exatamente aí é objeto do programa anterior. Mas o que, de fato, parece que o processo de banimento, sucedido do processo de invocação, ele protege o magista, o invocador, de algum efeito nefasto propiciado pelo excesso daquela invocação, pelo excesso daquela presença mágica, ou pelo excesso daquele exercício mágico, pela continuidade daquela força mágica ali. Né? Mas aí o se dando mal é questão de ponto de vista do contexto também do que foi a operação dessa pessoa, né? Porque imagina, se você está, sei lá, precisando para uma situação específica na sua vida diária e você faz uma invocação X, que aquele arquétipo vai te ajudar numa coisa, e você não faz o banimento propositadamente para que você viva aquela situação de acordo com o que está surgindo ali, emergindo ali, foi controlado e foi proposital. Sim. Só até onde a sua história parou. Porque no dia seguinte ela continua sob a mesma influência, a questão é do espirro. Porque a história que você conta pra mim, ela é a história de uma magia totalmente normal,
com a diferença de que não durou 1 hora, durou, sei lá, 20 horas, durou, sei lá, 40 horas. Tudo bem. Acho inclusive, que a ideia original do projeto da amiga do Flávio era esse. Ela devia ter um objetivo que era uma coisa realmente muito épica, e ao invés de fazer uma magia que dura 1 hora, ela fez uma magia que dura meses. Só que depois que ela atingiu o objetivo, a torneirinha do fogo não foi fechada. Não fechou a torneirinha. Né? E aí eu até concordo com você, que decidir que o que aconteceu é ruim ou não é ruim é totalmente na casuística aí da situação. Mas aí, ao que parece, a própria pessoa estava achando que perdeu o controle. O dar ruim ali pra ela foi quando ela passou a achar que não tava bom. Simples assim. Tipo assim, não tem nem uma régua muito, muito maravilhosa e rígida, não. Era pra ter feito uma coisa e começou a dar ruim. Né? Então, acho que dar errado é quando dá o que você não quer e, especialmente, não só não dá o que você quer, como dar algo além e que faz mais mal ainda. Deixa eu botar a gata pra fora aqui. Não, deixa ela, bonitinha. Ela tá reclamando aqui. Vou banir a gata por um minuto. Ela tem uma opinião aí, bota o microfone pra ela. Mas eu acho que assim, eu acho que é interessante também pontuar o seguinte, né? Que eu entendi o que a Mariana falou e eu acho que tem que ser considerado ferramenta mágica você fazer um ritual que é de 24, 48 horas mesmo. Você faz uma invocação lá e sai pro mundo lá virado na questão e faz o que tem que fazer virado na questão. Só que aí a gente vai então falar, né, de que acontece nas 40, né, depois da tal da história. Vai banir, né, que seria então o caso de você fazer o banimento 1, 2 dias depois. Não, eu tava pontuando mais nessa questão do se dar mal também, né? Porque senão a gente fica muito com esse discurso moralista do início que a gente tava falando sobre o banimento, de que se não fizer depois se dá mal. Às vezes a intenção da menina era sair correndo e tacar fogo na porra toda mesmo. Depois ela perdeu um pouco de controle. Mas, né, a que ponto que isso é se dar mal ou não, ou porque a influência ficou ali? Eu entendi. Eu trouxe essa história não para fazer um cautionary tale aqui, de faça um banimento, senão, nem tanto por isso, mas mais por mostrar que, de fato, algo acontece. Tipo, se você tem um desequilíbrio, você sintonizou o rádio lá na sintonia do fogo lá e ficou operando no mundo inteiro com aquele troço sintonizado. Não funcionou para ela, não deu o resultado que ela queria. Na verdade, deu uma série de problemas. Ela sentiu problemas, ela relatou problemas. Então, acho que isso que fica como mensagem do que deu errado. Eu já fiz invocação de ar para fazer prova, sei lá, sem fazer banimento na hora. Mas aí depois cheguei em casa e fiz banimento e ficou tudo certo. Não deu ruim, não. Ou tem gente que faz... porque assim, o que vocês acham? Aí eu vou perguntar, no caso dessa minha amiga, ela fez, vamos dizer assim, esse excesso de invocações para fins terapêuticos. Ela sentia falta de algo, resolveu fazer um monte de coisa, um monte de invocação para corrigir uma falta, né? E aí, por isso, ela desprezou o banimento. Você acha que isso é viável? Isso é funcional? Isso é recomendável? Esse método? É. Eu acho que, assim, esse método parece muito maneiro, inclusive, né? Eu até concordo com a Mariana no que ela fala assim, porra, tem que pesar melhor isso daí, porque às vezes o benefício foi maior do que o prejuízo e aí você vai decidir pagar esse preço em troca do benefício que trouxe. Mas aí possivelmente aí a gente vai falar não de acerto e erro, né, mas vai começar a falar de ajuste fino, né? Talvez houvesse um mecanismo para ajudar ela a decidir qual que é a hora de banir, teria otimizado muito mais aí o valor dessa experiência. Porque assim, honestamente, eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz uma semana, só que eu fiz uma semana. Eu peguei uma semana, fiquei invocando fogo a semana inteira, chegou no fim de semana, eu explodi em fogos de artifício e foi uma das ressacas mais sinistras que eu já tive num domingo. Mas aí no domingo, né, eu meti lá os pentagramas lá por toda parte e encerrei o meu projeto. Maravilha. Eu acho que tem que levar em consideração o que digamos, vamos partir da narrativa de que ela fez algo que prejudicou ela, que ela avalia posteriormente que não foi uma boa experiência. Mas não foi uma boa experiência porque ela era iniciante, então ela não tinha a capacidade de olhar e avaliar o quanto estava muito ou o quanto estava pouco, ou ninguém seria capaz de avaliar isso, e
possivelmente você precisa de um observador externo. Eu digo isso porque eu já tive uma questão de que eu passei muito tempo achando assim, tem esse problema aqui com terra, isso aqui tá mal resolvido com terra e tal, não sei o quê. E, na verdade, tinha outro elemento que estava desequilibrado, mas eu, na época, tinha certeza que o problema era com terra. Que o que eu não conseguia fazer tinha a ver com terra. E demorou muito tempo para eu perceber que o problema era com outra coisa. Eu concordo um pouco com o que o Sr. Feliciano está dizendo. E trago outro exemplo, na verdade, de uma outra amiga agora, com outra coisa, né, distante, mas que próxima o suficiente, que numa época que ela estava encantada com a ayahuasca, Raquel é amiga dela também, e que ela estava indo toda semana. E a questão, eu lembro de ter conversado com ela, tipo, beleza, você tá indo toda semana, você tá abrindo a cabeça pra caralho, você tá tendo aí todas essas visões e trabalhos, o que seja, mas durante a semana você tá tendo tempo de processar sobre isso, de integrar isso na sua vida, porque é um pouco essa questão de você invocar fogo durante meses, mas se chega um momento em que ela não acompanhou e fez a integração disso na vida dela, de dia a dia, vida material, vida de fato, aí a coisa começa a sair de controle e passa a não servir mais ao chamado, tipo, deu ruim, né? Passa a não servir mais ao que ela estava imaginando. Gente, mas eu acho que deu ruim é um valor tão de contexto, né? Porque deu ruim pode ser deu bom, deu ruim pode ser deu experiência, deu ruim... Porque deu ruim dá muitas vezes, né? Sim. Se a pessoa não morrer nem matou ninguém, dá pra resolver. Então, mas aí você perde uma perna. Para no manicômio. Tem várias, entendeu? Essa é foda isso aí, né? Esse lance, eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre você fazer depois de um tempo. Quando é que você quer que acabe o efeito? Quando é que eu vou jogar esse banimento? Isso eu nunca tinha pensado, porque em geral a gente fecha muito, né? Eu vou fazer aqui o banimento para abrir, depois eu vou fazer o trabalho que eu quero, e depois eu vou finalizar com o banimento. Mas eu nunca pensei sobre o efeito estendido e de quando eu vou quebrar essa corrente, né? Quando é que eu vou quebrar essa frase, essa corrente? Eu vou quebrar aqui, eu vou quebrar daqui a uma semana, aí daqui a uma semana a gente se vê. Sim. Eu acho que isso pro nosso ouvinte, pelo menos pra mim, foi maravilhoso pensar sobre isso. Esse é um projeto maneiro. E eu vou te falar o seguinte também, Raquel, eu acho que dentro de uma estrutura de treinamento é um projeto muito maneiro para poder aperfeiçoar justamente a técnica de banimento, né? Porque a gente que tem, eu vou me incluir aqui nessa questão, né? Porque a gente, como magistas normais, né, a gente vai ter lá uma competência que tem o seu tamanho lá, né? Então o tipo de efeito que a gente gera numa cerimônia de 1 hora vai ser lá um determinado tamanho. Mas se você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, você tem condições de gerar um efeito grande. E aí, dentro do tema do programa, você vai então banir um efeito grande. E essa é uma experiência muito maneira. Mas a questão que eu estava trazendo do Sr. Feliciano fazendo paralelo era nesse sentido de integração, né? Quando ele fez uma experiência que ele pensava que era uma questão de terra e não percebia que tinha outras coisas, né? Às vezes você está invocando aquilo ali também. Que nem a gente estava falando, que Flávio perguntou, a questão da permanência. Então, se isso é uma coisa que falta em mim, vale a pena invocar e deixar para sempre? Depende, você vai conseguir assimilar isso ou isso vai virar um fantasminha na sua cabeça que você não consegue integrar com a sua vida, né? A forma como você lida também com os resultados práticos. Balasti, Ompeda, I spit on your crapulous creeds. Mas ele falou muito de banimento aqui dentro do contexto cerimonial, né, precedido e seguido a uma invocação, a uma experiência mágica e tal. Mas e o banimento diário? Qual a importância? Onde é que se enquadra? Porque, assim, várias, se não todas, as correntes esotéricas, as escolas esotéricas atuais, indicam alguma forma de prática de banimento diário. E dizem que isso é importantíssimo. O Crowley fala, então, que é importância cabal, a coisa mais importante da sua vida mágica é fazer ritual menor do pentagrama.
por que isso é tão importante no dia a dia, não só fora desse espectro do pragmático da experiência mágica, da cerimônia? Por que vocês acham que isso pode ser necessário? Vou tentar dar um start aqui na questão, voltando para o passado, né? Você tem, então, lá na magia lá virada do século XIX para o XX, essa noção de que, né, tem uma substância astral que é feita de uma matéria astral e onde tem os seres astrais habitando lá, e aí você vai, então, ser uma espécie de pessoa em ameaça da possibilidade de uma interação desagradável, prejudicial com esses seres. Então o que a escola de magia vai dizer? Ela vai dizer que o magista, como ele ambiciona interagir com esses seres, ele precisa, antes de mais nada, né, criar uma couraça. Aí tem toda uma série de conceitos envolvendo esse fato de que você precisa primeiro criar sua couraça mágica, sua armadura mágica, para depois você poder empreender lá as batalhas mágicas que você pretende empreender. Eu acho que tem um outro lugar também, além dessa couraça e além desse treino mágico, né? Porque é um treino mágico você fazer todo dia. Você aprender o seu microcosmo. É você trabalhar com esse microcosmo e começar a se compreender. Se a gente vou fazer de novo um recorte para o que a gente entende dentro do Kalem, que é o RMP. Qual é a sua relação com água? Qual é a sua relação com terra? O que é fogo para mim? O que é ar para mim? E você criar seu vocabulário, seu próprio vocabulário, o seu microcosmo, né? E daí sai a sua couraça. E daí você sabe como é que você vai saber como é que é uma manifestação de fogo. Você vai começar a entender, inclusive, é isso que, inclusive, o Max falou, né? Ele falou, eu pensava que era terra. Mas a manipulação diária, o treino diário, falou depois para ele, putz, é outra coisa, é um outro lugar. Eu acho que o RMP constante ou qualquer outra prática, ela vai te jogando camadas do conhecimento que não são óbvias. Você vai construindo esse conhecimento em camadas e a cada dia aumenta mais um pouquinho. É a vibração, que é um dos elementos. Hoje ela não vai vibrar com os trovões, não sei o quê. Amanhã, quando você vê, meu Deus, vibrou. E você nunca tinha visto na vida. Aí você vê o efeito, né? Também é a musculatura, né? É sobre o treino mágico. Pra mim vai muito daí também. É um autoconhecimento. Essa questão de sintonia também, que foi o início da conversa e tudo mais, deixei de um modo bem amplo com a palavra sintonia, para não ser só a parte psicológica da coisa. Eu especificamente faço RGP, não faço RMP. O RGP, ele tem uma visão de ser mais simplificado do que o RMP. Tem uma intenção de ser mais simplificado, digamos assim. Como se ele pegasse nas estruturas e trabalhasse mais as estruturas em si, independente do modelo de crença, né? Porque também tem muita gente que vai fazer o RMP e se incomoda com o nome dos arcanjos ou com essa visão judaico-cristã. Mas, pelo menos para mim, fato é que depois de fazer o RGP durante meses, todo dia, mais de uma vez por dia, você começa a perceber a ressonância entre o que seria o pilar do meio, né, digamos assim, e os chakras e o que você está também movimentando ali no seu corpo. Acho que isso tem bastante a ver com o que a Raquel estava falando do microcosmo, né? Mas a questão da sintonização mesmo, né? Você começa, que é um pouco respondendo o que o Flávio estava dizendo antes. Então, para que fazer isso todo dia, ainda que não tenha uma operação mágica, né? Para que eu estou acordando de manhã e fazendo isso sem ter uma operação mágica? É como se fosse um alongamento completo, digamos assim, que não pega só o seu corpo físico, né? Quando você está entoando, quando você está visualizando, quando você está fazendo a prática física também, os gestos, aquela sintonia ali está entrando para que você já entre num dia com um certo equilíbrio, digamos assim. Eu sinto dessa forma. E eu ainda vou completar um pouco o que a Mari estava dizendo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu tenho real problemas com isso. Assim, não é nada absurdo, não é nada desastroso, mas eu tenho certos pontos com isso. Enfim, o RMP, ele me ajudou a cuidar disso, por exemplo. Eu consigo baixar minha vibe, eu consigo baixar a frequência, que é um exemplo prático de um uso só do RMP. Eu consigo fazer com que ele resolva também certas coisas, assim. Eu sei que isso é meio perigoso porque conversa com psicologia, né? Que é, sei lá,
Mas às vezes é só uma questão de se... A gente recebe tanto estímulo do lado de fora que quando a gente consegue minimamente focar na gente, tem também uma função que conversa com o pensamento, com você começar a usar seus skills de magia para te ajudar no mundo prático, irmão. Exato. Pegando esse gancho que a Raquel tá falando agora, né? Eu, num período que estava fazendo bastante exercício e tal, todo dia, o RGP para mim, assim como para Raquel, o RMP ajudou ela a ver a questão do equilíbrio dos elementos, né? É um simbolismo diferente. Eu vejo como se fosse uma grande torta que as pessoas dividem de formas diferentes. Você pode dividir em 4, você pode dividir em 8, você pode dividir em quadrado, mas a torta continua ali. É a sua forma de ver como que você vai cortar aquilo, só que é diferente, né? Ou seja, sistematizar. No caso do RGP, ele é com vibração de vogais, né? E focado em quais são as localizações dos chakras no corpo. Depois de um tempo, eu tive insights fortíssimos de coisas da minha vida, de coisas relacionadas àquelas partes específicas do que se dizia do corpo, ou do chakra, ou do que elas se relacionavam. Agora, se daí ia dizer o que foi causado pelo quê, para mim não importa. Importa que eu cheguei àquele resultado e que ele me ajudou a descobrir algo sobre que deveria ser tratado. Eu tô adorando descobrir o arcabouço conceitual alimentício mágico da Mariana, né? Porque tem torta, tem sanduíche, tem, né? É uma, cara, a larica que bate forte. É a larica mágica, é. Mas eu falo o seguinte aqui, de repente me parece, a pedrada super contemporânea aqui para fazer, é que se a gente lá no passado estava falando de expurgar demônios, expulsar influências malignas do espaço mágico e etc, parece que hoje a gente está preocupado em nos sintonizar. E eu não sei se essas coisas são tão diferentes assim no olhar contemporâneo. Qual a diferença que existe nesse discurso, qual a diferença prática, na verdade, que existe esse discurso entre expulsar os demônios que foram trazidos ao ritual ou criar a couraça para tratar no espaço astral, no espaço mágico, e se sintonizar e se encontrar consigo mesmo e equilibrar os elementos em si? Me parece que o discurso mudou, o vocabulário mudou, mas o discurso permaneceu o mesmo. Eu acho que não, pelo seguinte. Você vai homogeneizar se você olhar literalmente pelo discurso. Ou seja, né, nessa questão narrativa. Mas a forma do agente, ela não é a mesma. O agente do Grimório Salomônico, ele é o emissário do Senhor. Então o que ele faz? Ele grita aos 4 ventos todos os nomes do Senhor que ele conseguiu memorizar, no entendimento de que, por causa de ele ser o emissário do Senhor, ele tem a autoridade para comandar o espírito, constranger o espírito como um vassalo a obedecer. Então você vai ter, portanto, você tem toda uma tecnologia mágica que ela é pautada em você demarcar e explicitar e exibir os símbolos dessa autoridade. O que o magista salomônico entende? Ele entende que o espírito precisa obedecer aos nomes do Senhor. Então você vê que essa pessoa, ela não tem primariamente ali, evidentemente ali, possivelmente nem está considerando questões de capacidade pessoal. No sentido de, por exemplo, se ela tem se ela está, com uma musculatura preparada. Não tem essa questão. Porque o poder para essa pessoa, ele é simbólico não no sentido subjetivo, mas no sentido do estandarte. Se eu levo o estandarte do rei, o vassalo olha e fala, opa, peraí, eu tenho que obedecer a pessoa que é a portadora do estandarte do rei. Mas aí, de repente, surge uma questão de competência mágica. A gente hoje considera a competência mágica de uma maneira que aquele grimório, não o sujeito, porque a história do sujeito provavelmente é mais complexa, mas que aquele grimório não considera. O grimório não diz para você que você tem que treinar magia para que a sua magia seja eficaz. Ele não diz isso. Ele diz, por exemplo, que você tem que fazer um jejum para que você mereça portar a autoridade de Deus. É uma outra ideia. Então aquela pessoa, ela não tem que treinar antes da cerimônia. Ela não tem regime de treinamento para ela. Quando eu digo, não da história como um todo, que é mais complexa, mas do grimório.
Agora, quando você pega um Grimório moderno, quando você pega um Libernu, quando você pega um Liberó, o que esse texto fala para você? Tem que praticar todo dia. Mas qual é o sentido de dizer que tem que praticar todo dia? Esse sentido, ele está numa construção de que existem capacidades mágicas, órgãos mágicos, que se o órgão não for exercitado, ele opera mal. Tem diferença. Mas aí a expulsão dos demônios... Porque eu tô pensando o seguinte, se essa figura... Tô pensando no banimento, especificamente na figura do banimento. Se essa figura das expulsões dos demônios e a organização do universo mágico de acordo com a vontade do magista, seja ele a representante da vontade divina da voz do Senhor ou não, se isso não é não é relido, não é retrabalhado hoje no mundo contemporâneo, como, em vez de você banir os demônios, você bane a sua distração, você bane sua falta de sua foco, ansiedade, você bane a sua falta de foco, você bane tudo aquilo que não te permitirá realizar o trabalho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tinha algo antes que não permitia que você realizasse o trabalho. E eram as forças terríveis do inferno, né? Ou os espíritos astrais que estavam vagando no éter e grudando em você. Você tinha que banir essa galera. Agora, a gente não tá... Deve ter muita gente preocupada com isso, mas assim, tem uma outra galera, na qual talvez nós estejamos aqui dentro dessa galera, que não está tão preocupado com as larvas astrais e com os demoníacos seres que vão prejudicar o seu trabalho. Estão preocupados em realizar um trabalho com foco, com musculatura, sem ociosidade, enfim, com uma série de coisas que são excluídas do seu cenário para que você trabalhe adequadamente. É nesse tipo de paralelo que eu estou pensando. Eu concordo muito, Flávio. E tem um episódio de Sabrina... As referências que importam, né? Teu vem aqui cheio de Levi, dos caralho. Vamos falar de Sabrina, novo do Netflix, que é isso que importa. E aí tem um episódio que descobre-se que o pai dela, ele botou um demônio dentro lá de um receptáculo, não sei das quantas, e que, na real, era um demônio que fazia ele ter dor de cabeça, né? E pensando que isso é, na real, pra gente hoje... nessa coisa louca psicológica, né? É uma grande metáfora, né? O foco é um demônio, a gente pode tratar o foco como demônio, dá uma cara pra ele, você bane ele, faz um altar pra ele, esconde ele, enfim. Eu acho que na real isso dava cara a uma coisa que eu não consigo dar, que eu não conseguia ver antes como não existia nome, né? A psicologia não tinha avançado tanto pra dizer, estou angustiada. Criou-se esses nomes, né, no tempo. Ou, sei lá, estou depressivo, ou estou não sei o quê, ou o que quer dizer. Eu acho que eles não conheciam certos nomes, né? E com o tempo a gente foi dando nome um pouco mais racional aos demônios. Esse foi o paralelo que eu estava imaginando aqui. Eu acho que até o discurso muda, sim, claro. Mas a gente continua afastando aquilo que atrapalha. E a gente só que o que atrapalha, em vez de ser um troço satânico, é um troço... mundano. Só que eu tenho problema com esse discurso, embora eu esteja falando isso, eu mesmo tenho um pouco de problema com esse discurso, que ele deixa o espaço mágico muito fora do seu misticismo. Isso até poderia ter sido discutido no programa anterior, né? Mas eu acho que isso atrapalha quando a gente pega o espaço místico e higieniza ele demais desses termos tradicionais e trata tudo como se fosse angústia, depressão, medo, síndrome do pânico, sei lá. Possivelmente é essa aí que é a natureza da crítica que o novo magista tectônico vai fazer para a psicologização da magia. Né? Que é justamente, né, que no processo de psicologizar a magia você foi longe demais e aí você reduziu a sua vivência mágica a ficar sentado pensando na sua ansiedade. Mas é aí que eu acho que... Porque eu entendo o paralelo que vocês estão fazendo, né? Porque se eu paro de falar de Asmodeu e começo a falar de luto, possivelmente nada mudou. O paradigma realmente permanece. Eu acho que não, porque essa não é a diferença que vai ser interessante. Essa tem essa diferença, mas essa não é a mais interessante. A gente tem, por exemplo, uma diferença que é... nós aqui, por exemplo, eu falo isso com grande confiança, nenhum de nós acha... né, que o arcanjo Rafael, quando você faz o sol do pentagrama, toca um sininho lá na casa dele e ele tem que sair correndo da privada e ir arrumando as calças, correndo, para ele vir correndo para parar lá na frente do círculo. Ninguém pensa dessa maneira.
Fale por si. Né? Nenhum dia. Imagina se... Porra, imagina, eu ligo pra Mariana e falo assim, Mariana... A única cristã diz que não faz isso, eu não imagino que Porra, eu vou ligar pra Mariana e falar assim, Mariana, você tá fazendo o ritual do pentagrama aí? Porque eu tô querendo fazer ele aqui, então você libera o arcanjo aí pra mim, que depois eu te aviso pra você poder pegar ele de volta. Não faz assim, a gente não pensa assim. Eu até sei que tem ainda pessoas em 2019 que estão preocupadas com esse tipo de coisa. Tô querendo dizer nós aqui nesse recorte mesmo. Então, por causa disso, você já pensa banimento diferente. A gente fala devagarzinho para dar tempo, tipo, Rafa... Mas aí, de novo, entrando... Apesar de eu ser pessoalmente muito voltada à psicologização da magia, era um pouco do que eu estava falando da questão da sintonia dos chakras. Tipo, eu costumo ser muito a vertente de psicologização, sim. Mas quando eu vibro as vogais certas, na entoação certa, focando no chakra certo, aquilo ali dá um efeito diferente em mim, que é inegável pro meu corpo. Não, tudo bem, mas o meu ponto não é esse. Né? O meu ponto não é que dá um efeito no seu corpo. Claro que dá um efeito no seu corpo. Né? Mas assim, quando você faz um efeito que é a invocação do arcanjo Rafael, né? Não tem um arcanjo Rafael que saiu correndo para sua casa e que deixou um Senhor Feliciano na mão. A gente não pensa dessa maneira. E o fato de que o paradigma mudou nesse sentido, ele gera um impacto no conceito de banimento. Porque se essa coisa não é um sujeito que tem que sair correndo, ou então que ele pode se tornar uma visita indesejada na sua casa, e que daqui a pouco você descobre que ele está dormindo no sótão, em cima do quarto da sua filha, e vira reportagem no jornal da internet, então banimento não é mais equivalente a você mandar uma pessoa embora. É alguma outra coisa. E aí o paradigma já não é mais o mesmo, não é uma mera mudança estética terminológica. O que você está comentando agora me lembrou de relativamente pouco tempo atrás, sei lá, uns 3 meses atrás, a companheira do meu irmão, a namorada do meu irmão, estava com uns problemas em casa, na casa que eles moram, com, enfim, barulhos e coisas estranhas, e eles pediram para eu fazer um banimento na casa deles. E foi muito louco, porque primeiro veio minha mãe pedir. Minha mãe veio pedir do tipo, olha, tá tendo uns barulhos, umas coisas lá esquisitas, você sabe que seu irmão não acredita nisso, mas não sei mais a quem pedir, então vai lá você e resolve, porque você estuda esses negócios estranhos aí que ninguém sabe o que é, então vai lá e resolve pelo menos. Eu respondi pra minha mãe e falei, bem, mãe, primeiro eu teria que acreditar em fantasma pra conseguir banir o fantasma na casa dele. Mas, já que também pra mim não tá fazendo mal, não custa nada eu ir lá e ritualizar isso da forma como eles queiram que aconteça pra ver o que acontece. Não deixa a gente na mão não, Mari. Que isso? O que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Parou de fazer aquele barulho lá? O do chuveiro parou. O chuveiro ligava sozinho de noite e eles ouviam um barulho de passos na escada. O chuveiro quebrou 2 dias depois que eu fiz a parada. E eles tiveram que trocar, o que gera uma recomendação. Era uma resistência ruim, você provocou um efeito de queimar a resistência. Sei lá. Mas eu tô achando engraçado trazer essa história, né? Porque eu que era ali quem tava performando, digamos assim, era a que menos estava acreditando que estava fazendo um fantasma indo embora ou qualquer coisa. Mas a galera estava muito animada. Tipo, minha mãe me ligou no dia seguinte. Ai, obrigada que você foi lá livrar o fantasma. Eu assim, isso aí, mãe. Tá ótimo. Se vocês estão achando que tá ótimo, então deu certo. Porra, botar sucesso, né? Botar sucesso na minha conta, tá podendo. Pô, maravilhoso. Esse relato aí da Mari puxa uma coisa que eu queria botar aí na mesa, que é o seguinte. O que é mais importante para o banimento? É você ser afinado com a técnica, como no caso que ela descreveu, tipo assim, nem estou conectado aqui com esse problema, mas vou só executar essa técnica aqui que eu sou proficiente, ou o banimento que não tem técnica nenhuma, mas é, entre aspas, de coração, do tipo, bater panela, ou cantar música, ou o que seja, mas coisas que pessoas, ou mesmo rezar o terço, o Pai Nosso, coisas que as pessoas que não têm uma expertise mágica, acabam recorrendo para realizar os seus supostos banimentos, assim, Paulo Santo, etc. Não, eu não vou dar uma opinião, não. Eu vou contar uma história, tá? E essa história, ela não tô querendo carregar ela de muito significado, não. Mas eu vi uma situação em casa em que a gente fez uma magia muito doida dentro de casa.
Tinha uma galera aqui em casa, a gente fez uma coisa totalmente impromptu, a gente estava fazendo uma festa, de repente a gente resolveu fazer uma invocação, fez uma invocação muito maneira, e aí nessa situação, uma participante dessa cerimônia, ela disse, tem alguma coisa aqui comigo. E aí desenvolveu a coisa, teve uma situação muito legal e tal, e quando chegou no final, fez-se um banimento desse tipo, banimento legal, moderno, bacana, de festa. E aí todo mundo, não, agora que a gente fez o banimento, então vamos seguir. Eu falei, não, vamos seguir não. Fulana, a coisa foi embora? E a fulana disse, não, a coisa não foi embora. Então, eu não quero nem dizer qual que foi o método, porque o meu ponto não é sobre a utilidade do método, porque isso é uma coisa que teria que ficar de uma outra maneira, né? Mas o meu ponto é que naquele momento ali, não deu certo. E tem que dar certo. Não faz sentido, não é uma questão ritualística, tipo, abraçar antes de se despedir. Não, porra, a entidade tinha que ter ido embora e não foi. Aí teve que fazer outro banimento, usando outro método, e aí a gente perguntou de novo, agora a coisa foi embora? Aí ela falou, agora a coisa foi embora. É isso aí. Cara, a coisa tem que ir embora, o ponto é esse. A diva, né? O negócio de bater panela e acender Palo Santo, eu sou muito desconfiado. Mas porque depende da coisa, né? Vai que são várias coisas diferentes. Tem coisa que foge com panela, tem coisa que não foge. E aí dá ruim. Aí tem que ver o mecanismo de identificação de coisas. Para isso temos os médiuns aí no mundo, para ajudar a gente nessa tarefa ingrata de ver coisas que nós não vemos normalmente. Novo serviço do Kalem, identificação de coisas. Você tem aí na sua casa um espírito zombeteiro. Essa aí você banha com Palo Santo. É fácil. Uma módica quantia, o Kalem vai até a sua casa e expulsa os espíritos. Você pode chamar a Mariana, que ela está aí já com experiência reconhecida no mercado de exorcismo. Eu não conserto chuveiro, só quebro. Não, eu não conserto. Ele para de fazer barulho. Mas enfim, tem custo. O custo da módica quantia mais o seu chuveiro novo. Mas é engraçado que a gente deu essa variada, foi legal esse caminho que a gente fez aqui, porque a gente percebeu uma identificação interessante em que houve nessa abordagem moderna da palavra banimento, né, da ação do banimento, teve uma divergência, né, as coisas seguiram para caminhos distintos, em que a palavra banimento ela aparece mais frequentemente ligada a uma prática diária, né, que é importante para o desenvolvimento do magista e sua própria proteção também, num discurso mais místico, mais esotérico, assim, para dizer que o banimento pessoal que o magista faz todo dia é importante para manter-se protegido, enfim, de influências, blá, blá, blá. Concluindo, a ideia desse banimento que a gente usa diariamente, que a gente usa nas cerimônias, ele se divergiu da ideia de exorcismo, né? É engraçado, porque a gente não parece pensar mais tanto hoje em dia no exorcismo, de ir num lugar e falar, fodeu, tem um troço aqui, eu vou fazer um banimento. Vocês acham que isso é uma figura ainda hoje? Quer dizer, de certa forma foi o que aconteceu lá na casa do meu irmão, né? Sim, mas aconteceu sob uma demanda deles dentro de uma tradição provavelmente católica de que quando tem uma coisa acontecendo da sua casa, você chama o padre e manda a coisa pra fora. Você espontaneamente não foi lá e falou, não, sem um lance que eu vou lá e vou botar pra fora. Bom, nesse caso não. Nesse caso especificamente, meu irmão é bem ateu, sempre foi, a gente foi criado pra ser ateu desde sempre, e a namor dele é ligada à bruxaria. Olha. Então... Alguém tem alguma experiência de exorcismo, assim, também, de ser chamado pra fazer uma coisa e mandar pra fora? Rapaz, eu nunca tive uma experiência de exorcismo, de ser chamada. Mas meu pai era do Vale do Amanhecer, não é? E aí, eu não sei se vocês conhecem o Vale do Amanhecer, mas ele é uma mistura do Brasil com o Egito, real, oficial, assim. Eu espero que tenha ETs nessa história. Se não tiver, eu vou ficar decepcionada. Tem que ter ETs, tem que ter Akhenaton, tem que ter Arca da Aliança. Tem tudo. Tem tudo, ó. A Vale do Amanhecer, rapaz, era uma coisa que a gente devia estudar. Tem ET, tem sereia, tem Jesus. Tem prostituição, tem bruxaria, tem... tem tudo. E um dos trabalhos que eles realizavam, meu pai hoje em dia não é mais, ele encontrou Jesus e o rei, que aquela coisa toda, ele quer fazer acupuntura e tal. Faz acupuntura, meu pai é acupunturista. E aí, eles tinham uma mesa que era a mesa evangélica. Deus sabe por que esse nome, nesse grande rolê. E era uma mesa de desobsessão.
E eu já fui desobedecente. Como é que chama? Isso aí eu vou arriscar a dizer que isso deve ser desobsediada. Amiga, não sei se deu muito certo, não. Um belíssimo demôniozinho. Mas assim, eu já tive essas experiências e é muito bizarro. Pensando hoje em dia. Eu acho que a gente realmente deu uma evoluída, pelo menos nas conversas. Antigamente eu ouvia muito, tem um espírito aqui nessa casa. Era uma conversa frequente. Eu não sei se vocês tinham isso, mas lá em Recife tinham as histórias. E depois de um tempo, eu não ouço mais essas histórias. Sobre, tem um espírito ruim aqui, sinto uma energia estranha. Ou no máximo você fala que, tipo, opa, aqui tá um negócio desequilibrado. Eu acho que a galera mudou um pouco do discurso para essa questão do demônio, para energias que estão desarmonizadas. Virou a física quântica mesmo. Meu pai, depois de um tempo, ele começou a parar de falar de desobsessão, obsessão, enfim, para falar sobre equilíbrio de pontos. Aquela época, você lembra daquelas varetinhas para medir? Radiestesia. De radiônica, né? Coisa. Meu pai, ele medindo todo mundo. Então, deixou de ser você está obsediado para você estar desequilibrado energeticamente. Mas tem alguém equilibrado energeticamente full time? Rapaz, meu pai, ele deu o melhor dele. Eu não sei se está adiantando, completamente desequilibrado, mas amo. O pai não ouve. Você vê que a técnica não tá boa. Então, já tá mais do que na hora da gente inaugurar o eletricismo espiritual, né? Pra poder consertar esse circuito aí, equilibrar essa voltagem. Eletricismo espiritual. Fazer um curso técnico de eletricista espiritual. Exatamente, pra poder consertar a energia, que a energia tá com a amperagem tá toda errada. Esse papo de energia dá um podcast próprio pra ele, né, cara? O que caralhos é energia? Vai ser o nome do podcast. Podemos botar na pauta do ano aí. O que raios é energia? Mas enfim. Vocês lembram? Vocês tiveram lembranças assim, da infância de vocês, dos pais fazendo defumação em casa? Alguém teve isso? Não, minha família é igual a da Mariana, é tudo ateu, agnóstico, desinteressado. Em casa é todo mundo muito ateu. Nossa, minha mãe fazia vários. Era defumação dentro de casa semanalmente, era água benta, água com sal, era tudo que você imagina. É engraçado, porque a minha mãe é católica, apostólica, romana, que se confessa, que comunga, que vai na igreja todo domingo e tudo mais, sempre foi. Mas ela fazia umas defumação braba lá em casa, tinha um troço de barro e tudo, que ela jogava as ervas lá, sacudia aquele troço da casa toda, e não sei se funcionava não, mas ela fazia. Mas se você pensar que a igreja, ela também faz defumação, a igreja católica faz defumação e tem efeito de purificação e tal. Então, dentro desse método católico, ainda faz sentido. Agora, se você trocou mirra por alecrim, aí... Eu acho que era alecrim, cara. Eu acho que era alecrim. Não. Isso aí, alecrim já não... Mas enfim. Balasti, Ompeda, I spit on your crapulous creeds. Então, acho que temos um programa. 1h30 de programa. Então, acho que eu vou abrir o círculo de banimento do programa aqui para as considerações finais de cada um, para a gente encerrar aqui esse papo aí sobre banimentos. Raquel Ferraz, dê seu alô. Então, eu acho que façam banimentos, eu acho super importante, inclusive para depois você dizer assim, não quero isso para minha vida, eu sou um mestre ascensionado, eu não preciso disso, vocês são idiotas. Mas eu acho que o exercício vale sim, se você quiser estudar os efeitos, assim. E é isso, gente. Segurança no trabalho. Eu acho que é importante. Mariana, que voltou, foi banida e voltou. Volta aí, voltou do além. Dê suas palavras finais, Mari. Eu fui zoar que o espírito, ele me tirou a internet. Você sabe que aconteceu comigo isso no programa anterior, de psicologia. As 2 vezes que eu puxei o livro de Goécia para falar mal do espírito Goécia, o ético dizer que era tudo coisa de psicológico e derrubou minha conexão. Muito complicado, espírito que não tem o que fazer e que fica desconectando a internet dos outros só porque a gente falou mal dele. Cresce, espírito, porra.
Ah, mas o espírito não cresce não, tô aí há milhares de anos traquinando eles, não tem evolução. Não. Complicado. Mas diz aí. Dê sua boa noite. Minha palavra final é essa, é para os espíritos zombeteiros e larvas astrais crescerem e pararem de encher o saco dos outros. Senhor Feliciano. Um grande advogado de ser um absurdo larvas astrais e o quanto isso faz mal às pessoas, quando vocês começarem a neurotizar as masturbações, pensem o quanto de comida vocês comem que, tipo assim, vocês desperdiçam energia e quantas outras coisas que vocês fazem que é sem grandes propósitos e tá tudo bem. Então, deixa tudo bem mesmo. Vou deixar uma recomendação de que não negligenciem o banimento também, gente. Que banimento não é uma formalidade. Banimento tem que ter eficácia. Se não tiver eficácia, é claro que isso não vai acontecer nada de muito terrível, mas vai ficar carregando restinho de cerimônia por aí. Então, façam o seu banimento. Tomem banho antes e depois das suas cerimônias. Façam seus banimentos. Verifiquem se os banimentos deram certo. Tira aquele tempinho para ver se deu ruim mesmo. Tenha certeza. Trabalhem. Pratiquem. E banam. Apopontos cacodaimonos para todos aí. Boa noite e 93. Com certeza foi pronunciar mais uma vez a palavra secreta e os Men in Black foram lá e baixaram lá e cortaram a internet. Então, Raquel congelou. Tá tudo certo aqui. Oi? Só pra você, Peu. Você baniu Raquel da conversa, porque a gente tava ótimo aqui sintonizado com ela. Como é que pode só uma pessoa congelar e ninguém mais congelar? Raquel falou bonitinho aqui, só pra você. Acho que você que congelou, no caso. Então é só eu que não posso ouvir a palavra secreta, então. Eu não estou preparado. Você não é especial o suficiente, tem que voltar a treinar mais. Eu não tô preparado pra ouvir a palavra. Você não tá preparado pra ouvir a palavra de Raquel? Não. Tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma. Este programa foi editado por @etnoesquizo.